O mercado cripto teve uma correção nos últimos dias e o que a gente quer saber agora é se essa correção já acabou, o mercado encontrou um fundo local e vai se recuperar agora, ou se a gente ainda vai ter mais alguns dias, mais algumas semanas de sofrimento pela frente, né? Como que vão ser os próximos meses, as próximas semanas do mercado. Nesse vídeo eu quero trazer uma análise para poder ver o que eu estou enxergando aí nesse momento do mercado, trazer a minha leitura para a gente poder responder essa pergunta e estar bem posicionado aí pelo que vem pela frente. Então, vamos lá para a tela, vamos ver o que eu tenho para trazer nesse vídeo aqui. Olha só, quero começar mostrando esse gráfico aqui, que é o Bitcoin mês a mês. E eu quero mostrar aqui que, olha só, o mês de agosto, que é o mês que a gente está agora, ele historicamente é um dos piores meses do Bitcoin, né? A gente vê que o Bitcoin sempre fica verdinho aqui em agosto. E um outro ponto interessante é que entre agosto e setembro, a gente nunca teve o Bitcoin fazendo 2 meses de alta entre agosto e setembro, tá? Sempre foi ou baixa e alta ou 2 meses de baixa. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, janeiro e fevereiro, teve 2 meses seguidos de alta, teve aqui, teve em outros. Fevereiro e março, teve 2 meses de alta algumas vezes. Março e abril, teve 2 meses de alta também algumas vezes. Abril e maio teve algumas vezes 2 meses de alta, maio e junho teve também, aqui. Junho e julho teve também, teve aqui. Julho e agosto teve aqui. Agora, agosto e setembro nunca aconteceu 2 meses de alta seguido. É sempre alta, baixa, teve 2 meses de baixa, né? Baixa, alta, 2 meses de baixa, mas nunca aconteceu 2 meses de alta seguidos, né? Entre agosto e setembro. Por outro lado, os meses ali de outubro e novembro costumam ser ótimos meses para o Bitcoin. Olha aqui, outubro, praticamente é um mês que só tem alta. Outubro só teve baixa lá em 2018, 2014, né? Então, outubro e novembro são meses muito fortes para o Bitcoin, para o mercado cripto. Já agosto e setembro não é tão forte assim. Então, isso pode ser um grande momento para a gente. Isso pode ser um momento muito bom que a gente pode ter aqui em agosto ou setembro, oportunidade de fazer boas compras para surfar uma alta que deve vir logo na sequência. Tá, então a gente está assim em um mês que historicamente não é um mês muito bom para a cripto, mas na sequência a gente tem meses bons para o mercado. E aí, vamos ver o gráfico, vamos ver ali o Bitcoin como que tá, olha só. Bitcoin agora 114.935. Estou aqui no gráfico semanal, a gente vê que o Bitcoin está numa grande estrutura de alta. Tem até uns canais de alta que eu já tracei aqui, acho que eu mostrei aqui poucas vezes, né? Tem essa alta aqui e tem esse outro canal de alta aqui, né? Que vem desde o início do ciclo, né? Bitcoin segue dentro desse grande canal de alta desde 2022, começo de 2023, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para esse momento atual do mercado? Olha só, a gente vê que nessa queda aqui do Bitcoin, o Bitcoin retestou esse topo aqui, tá? Essa primeira vela aqui. Vamos até traçar uma linha aqui, ó. Vou ativar até o imã aqui para me ajudar para traçar essa linha bem aqui na ponta aqui, ó. Beleza. Olha só, essa queda do Bitcoin, ele veio testar este topo aqui, tá? O topinho dessa vela aqui, o topinho dessa vela. Isso mostra que o Bitcoin tá com bastante força, porque a primeira resistência que ele achou já segurou, tá? Ele não precisou nem vir nessas outras três aqui, que seriam resistências maiores, né? Vamos até traçar uma outra aqui.
né, tem essas 3 velas aqui que seria uma resistência maior. O Bitcoin não precisou chegar nem nelas, né? Nessa primeira vela aqui já foi suficiente para segurar, pelo menos por enquanto. Então, se a gente dentro de uma estrutura de alta, o Bitcoin rompe um topo e retesta essa vela, a gente pode sim, tranquilamente, daqui já ver o Bitcoin voltar a subir, tá? Tranquilamente ele pode fazer isso. Um outro ponto que eu quero mostrar aqui é que, olha só, as médias móveis aqui no semanal, olha como que o gráfico segurou na média de 9, tá? Tocou na média de 9 e segurou. Isso de novo mostra força, isso mostra que o mercado tá forte, porque o mercado na média móvel mais curta, na média móvel menor, a mais fraca, que é a de 9, já está segurando. Ele não está precisando nem vir na de 20, na de 50 ou na de 200, que está muito lá embaixo, né? Então, quando o gráfico toca na média menor e já segura, isso mostra que está muito forte. Aqui ele precisou ir até lá na de 50, né? Então, em momentos mais atrás, o gráfico precisou ir nas médias maiores para depois se recuperar. Aqui, pelo menos por enquanto, a média mais curta já está sendo suficiente para segurar o Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin tem esse topinho aqui junto com a média de 9 no semanal. Isso aqui já pode ser uma estrutura suficiente para segurar o preço do Bitcoin aqui e ele não cair mais e continuar subindo. Agora, se ele perder essa região aqui, tá? Se ele perder esse topinho aqui dessa média de 9, aí ele deve ir um pouco mais fundo, né? Um pouco mais lá nos 100 e poucos, no 100 baixo, né? E talvez ele venha revisitar essa média aqui azulzinha de 21. Lá no diário, a estrutura também tá forte, tá? Olha só, aqui no diário, além, né, desse topo aqui, a gente vê que o gráfico segurou aqui na média de 50. Só que aqui, assim, essa média de 50 é uma média que tem sido muito forte no diário pro Bitcoin, né? Várias vezes, né, ele tem segurado aqui nessa média de 50, segurou aqui na média de 50 também, né? Perdeu um pouquinho, mas já voltou acima. Só que aqui no diário, a gente já começa a ver um pouco de fraqueza também, né? Porque aqui no diário, médias menores já está segurando o Bitcoin também, né? Ele até rompeu aqui a média de 9, que é a branca, mas parou aqui na média de 21, que é a azul. Então, assim, no gráfico diário, médias menores já está segurando o Bitcoin, além da gente ter tido aqui um cruzamento para baixo, né? Da média de 9, cruzando a média de 21 para baixo. Então, abaixando o tempo gráfico, a gente vê que o Bitcoin já não está tão forte igual tá no semanal. Mas, de toda maneira, essa região aqui é uma região de suporte muito forte que pode sim segurar o Bitcoin. Mas como ele tentou subir aqui e não conseguiu passar dessas médias, eu acredito que o Bitcoin deve ficar por enquanto, ele deve ficar nessa região aqui por enquanto, tá? Deve ficar aqui algumas horas, alguns dias, né? Entre os 116 e os 112, deve ficar por aqui. Até porque ele tentando subir aqui agora, ele tem essas médias aqui e ele vai ter aqui também essa região de resistência agora, né? Isso aqui que antes era um suporte, agora vai funcionar como uma resistência aqui pro Bitcoin, né? Então, Bitcoin agora tem uma resistência ali para ele poder romper, para ele poder voltar lá para cima, né? E aqui no 4 horas, vamos ver aqui no 4 horas, que aqui tem uma estrutura interessante também. Primeiro, vamos aproveitar que a gente está com as médias móveis aqui. Aqui no 4 horas, a gente tem um ponto muito importante aqui, olha só. Depois que o Bitcoin fez esse fundo aqui, começou a subir, ele tomou a rejeição ali na média de 50, né? Só que o mais importante aqui no 4 horas que a gente precisa observar agora é essa linha vermelha, que é a média de 200. Né? A gente vê que ele já foi rejeitado aqui na média de 200 algumas vezes, rompeu e está brigando aqui com essa média de 200. Como eu faço um vídeo gravado e até eu postar demora um pouco, então não compensa eu fazer
análise aqui de tempo gráfico menor, tipo 1 hora. Eu acho que do 4 horas aqui já é um limite para dar tempo de eu postar o vídeo. Senão até eu postar já mudou toda a estrutura aqui. Mas essa vela, que ele está acima da linha vermelha, né, que é a média de 200, é uma vela que ainda falta muito tempo para fechar, né? Faltam aqui 3 horas e 14 minutos, né, do momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas eu acho que aqui no gráfico de 4 horas, o que a gente precisa observar é se o Bitcoin vai conseguir se manter acima dessa linha vermelha ou não. Tá? Se ele conseguir fechar aqui acima, conseguir se manter aqui acima, aí a gente pode ver o Bitcoin tentando subir mais um pouco e tentando talvez voltar para essa região aqui do 118. Ou se ele realmente for rejeitado aqui, né, nessa média de 200 no 4 horas, aí sim ele pode voltar aqui, né, retestar esse fundo aqui do 112. Então é uma região importante para a gente observar aqui essa média de 200 no 4 horas. E aí, quero mostrar aqui também uns canais que eu estava mostrando aqui no 4 horas, olha só. Tinha esse canal que eu estava acompanhando ele, né? Eu disse que um canal de baixa normalmente rompe para cima, mas não é uma regra que funciona sempre, né? Eventualmente ele pode romper para baixo também. Foi o que aconteceu, ele até rompeu para baixo aqui, mas já voltou para dentro desse canal aqui. Então, se a gente vê o Bitcoin se mantendo acima dessa linha vermelha no 4 horas, pode até ser que ele volte para o topo desse canal aqui, para essa região aqui do 118. Se ele não se manter acima, provavelmente ele volta para sair desse canal aqui de novo, né, e testar lá o 112 de novo. Então é bem importante a gente observar como que o Bitcoin vai se comportar aqui com essa linha vermelha no 4 horas aqui, que é a média de 200. Mas tem um detalhe aqui que eu observei hoje e que tá muito bom para a gente acompanhar isso aqui, que olha só, vou voltar um pouco aqui agora. E eu tinha traçado um canal de baixa aqui, ó, vamos achar ele aqui de novo. Esse canal de baixa aqui, olha só, isso aqui, ele ainda está funcionando muito, tá? Mesmo com o Bitcoin já tendo andado tanto assim, ele ainda está funcionando muito. Eu tinha traçado esse canal aqui, tá? Um canal de alta que eu falei que poderia romper para baixo. Ele rompeu para baixo e atingiu o alvo aqui. E aí, olha só o que aconteceu. Ele andou aqui dentro do alvo e rompeu para cima de novo. Então, se eu esticar esse canal aqui agora, olha só o que vai acontecer, tá? Esticando esse canal aqui, a gente vê que ele parou praticamente lá no topo. E se a gente esticar esse canal aqui de baixo também, a gente vai ver que, olha só, ele está pegando bem no fundo aqui, tá? Então, aquele canal que eu comecei a traçar ele aqui, parece que ele ainda está muito respeitado aqui e está gerando um canal aqui para a gente, tá? Então, o que eu quero fazer aqui agora? Esses dois canais aqui, eu quero transformar eles em um canal só, porque eu acho que tá bom de acompanhar isso aqui, tá? Então, esses dois, tá? Quero transformar eles em um só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse canal paralelo aqui e vamos traçar aqui, ó. Vamos traçar um canal aqui que parece que ele tá respeitando esse canal aqui agora, tá? Ó. Tá aí. Tá aí, um canal bem perfeitinho, né? Bem perfeitinho. 2 toques lá em cima, bem perfeitinhos, e 2 aqui embaixo, bem perfeitinhos também. Então, eu acho que dá para começar a acompanhar um pouco mais esse canal aqui agora, tá? Teve aquele outro que eu tracei lá, né? Aqui dá para acompanhar ele ainda também, mas eu acho que esse... Poxa, excluí o negócio aqui, peraí. Aqui, voltou. Esse canal aqui eu acho que é um canal bom para a gente acompanhar agora, tá? No 4 horas. Vamos ver se ele segura o Bitcoin aqui dentro, se o Bitcoin consegue permanecer aqui dentro. Igual eu falo, né? Um canal ele normalmente rompe por outro lado, né? Então, se ele fizer um canal de alta aqui, a probabilidade maior seria de romper para baixo.
E aí vamos projetar aqui, se ele romper isso aqui para baixo, né? Claro que não estou dizendo que vai romper, né? A gente tem que esperar o que vai acontecer aqui, mas um canal de alta que tá quase um canal reto, né? De tão baixo que tá essa alta aqui, de tão fraca que tá essa alta. Mas se ele romper esse canal, né? A gente vai ter outros alvos ali, né? Perto dos 106 e lá embaixo perto dos 100 mil. Né? Eu acho que seria o máximo que ele poderia cair, né? Se entrasse realmente em mais um movimento de queda. Eu acho que o máximo que a gente poderia ver o Bitcoin caindo seria vir no meio desse canal aqui ou no fundo desse canal aqui, perto dos 100. Eu acho que seria o máximo que ele cairia por enquanto. Mas eu acho que dá para a gente acompanhar o Bitcoin nesse canal aqui. E de toda maneira, né? Se for realmente um mês sem alta para esse mês de agosto, né? Vai ser um mês que a gente vai ter boas oportunidades aí para estar se posicionando mais. E vamos dar uma olhada aqui no Ethereum também, porque eu vou pôr o Ethereum aqui no semanal, porque nesse momento é muito importante a gente olhar para o Ethereum também, porque eu até mostrei em outro vídeo, não vou mostrar isso nesse vídeo aqui, depois eu mostro de novo. Tem aquele ciclo do dinheiro pelo mercado cripto, né? O dinheiro ele entra primeiro no Bitcoin, depois ele vai para o Ethereum, depois vai para as outras altcoins. E a gente está vendo que o Ethereum está muito forte nas últimas semanas, né? O Ethereum chegou aqui numa região de topo e ainda não caiu, né? Não está caindo aqui. Então a gente precisa observar o Ethereum, porque se ele continuar aqui nessa acumulação no topo, e se ele eventualmente conseguir romper isso aqui, né, a gente pode ver uma euforia muito grande acontecendo nas altcoins. Tá? Então, assim, o mais provável realmente seria o Ethereum fazer uma correção, né? Porque ele chegou aqui numa região de topo, tem vários topos aqui, mas não está querendo corrigir, né? O Ethereum não está querendo corrigir, o Ethereum está forte. Vamos ver a banda de Bollinger aqui, olha lá, ele está bem esticado, né? Ele está no topo da banda de Bollinger. O mais correto seria o Ethereum fazer uma correção aqui para depois romper, mas parece que não está querendo corrigir. Vamos observar o Ethereum, porque se o Ethereum romper isso daqui, isso pode gerar uma euforia muito grande para as altcoins ou para o mercado como um todo. Né? A gente pode ver até rapidinho aqui para a gente já ir encerrando o Ethereum comparado com o Bitcoin, Ethereum BTC. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, o Ethereum bem forte comparado ao Bitcoin, né? A gente vê que desde lá de 2021 que o Ethereum vem se desvalorizando em relação ao Bitcoin. E aqui, né, desde abril, o Ethereum começou a se valorizar bastante, então é aquela dinâmica, né, do dinheiro entra primeiro no Bitcoin e depois ele começa a migrar para o Ethereum, para as altcoins maiores, para as altcoins menores. Então a gente pode estar vendo isso agora, né, o Ethereum se fortalecer e começar a ver esse dinheiro se espalhando um pouco mais para as outras altcoins do mercado. Bom, então você viu aí que historicamente, né, agosto, principalmente agosto, mas agosto e setembro, não são meses de muita alta, de muita força para o mercado cripto, mas outubro e novembro já são meses de muita força. Então, se esse mês de agosto for um mês mais fraco, eu acredito que vai ser um mês que a gente vai estar tendo uma grande oportunidade de fazer mais algumas compras, mais alguns aportes aí de cripto, para a gente poder surfar essa alta que vai vir no final do ano, né? Outubro, novembro, dezembro é praticamente certo de ter alta ali no final do ano. E a gente viu ali nos gráficos também que no semanal o Bitcoin já tem uma estrutura de alta muito consolidada, mas no diário, no 4 horas, a gente vê que o Bitcoin já está um pouco enfraquecido ali. Então a gente pode ter aí nas próximas horas, nos próximos dias, Bitcoin um pouco enfraquecido, Bitcoin não voltando ali no seu topo de 118, 120, pelo menos por enquanto, mas eu vejo isso como uma oportunidade da gente poder aportar um pouco mais nesse mês de agosto para aproveitar as altas que devem vir aí para o final do ano. E observando também o Ethereum que está ganhando força contra o Bitcoin, né? Se o Ethereum romper aquele topo histórico dele ali, se o Ethereum continuar forte, a gente pode ver iniciando aí uma
euforia, inventei agora essa palavra aí, né? Uma euforia acontecendo aí no mercado cripto e nas altcoins, né? E vamos ver o que acontece aí. Mas expectativa boa de que nas próximas semanas a gente possa fazer bons aportes aí no mercado cripto para uma alta aí na sequência dos próximos meses. Então, não esquece aí de deixar o seu curtir se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu compartilhar e também deixa o seu apoio aí para mim aqui no canal. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.